E aí pessoal, eu sou a Tia Yoshino e hoje eu tô aqui para te dar uma dica de inglês. E hoje eu vou falar um pouco sobre idade. Você sabia que muita gente erra na hora de falar a idade? Você sabia que isso não importa do nível que essa pessoa se encontra? Muita gente está no básico ou no avançado e carregam esse erro pelo resto da vida e nem sabem, nem imaginam que estão falando de forma errada. E isso acontece porque a gente quer falar da mesma forma que a gente fala no português. E no inglês a gente usa uma estrutura um pouco diferente. No português é eu tenho 20 anos. Então a gente pensa, o verbo ter em português é o verbo have em inglês. Então a gente quer usar I have 20 years old. E não é assim que se usa. No inglês a gente usa o verbo to be para falar a idade. Então não é I have 20 years old, e sim I am 20 years old, com o verbo to be. E assim por diante. Se for ela, she is 20 years old. Se for ele, he is 20 years old. Então nada de usar o verbo have, e sim o verbo to be. E por que a gente não usa o verbo have no inglês, que seria o verbo ter em português? Pra gente faz sentido, porque em português a gente fala eu tenho 20 anos. Mas no inglês, para eles não faz sentido. Eu vou te explicar usando a pergunta, que daí fica mais fácil de você visualizar por que eles usam o verbo to be e não o verbo have. A pergunta que eles usam para se referir à idade é How old are you? Se você analisar essa pergunta, você vai ver que tem na estrutura o verbo to be, que o are é o verbo to be da pergunta. Então, se na pergunta a gente faz com o verbo to be, a resposta, consequentemente, tem que conter o verbo to be. Então, por isso a gente fala I am 20 years old. Como que ficaria essa tradução? A tradução ao pé da letra ficaria assim, o quão velho você é? E na resposta ficaria, eu sou 20 anos velho. Né? Pra gente não faz sentido nenhum, fica esquisito. Então a melhor tradução para você entender por que eles usam o verbo to be e não o verbo have seria com quantos anos você está? E aí a resposta eu estou com 20 anos. Dessa forma você consegue visualizar melhor que eles usam o verbo to be, que é ser ou estar. Mas a tradução mesmo que a gente usa, né, no dia a dia e tudo quantos anos você tem, e a resposta eu tenho 20 anos. Mas quando você for passar para o inglês, lembra de não usar o have e usar o verbo to be. E ainda existe uma outra forma de perguntar a idade, porém ela não é muito usada, mas eu trouxe para você como uma curiosidade, para você saber um pouco mais do inglês. Então seria What's your age? E aí sim, qual a sua idade? Age em inglês quer dizer idade. E aí a resposta, It's 20 years old. Ok? Então essa é uma outra forma de você também falar sobre idade. Então eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscreva no canal. Se houver alguma dúvida em relação a esse assunto, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bons estudos e até breve. Tchau, tchau!